Por que você está se sentindo diferente e confuso? Deus está fazendo algo em você. Ultimamente você sente que alguma coisa mudou dentro de você. Sua mente está diferente, seu coração parece mais cansado e até coisas que antes faziam sentido já não despertam a mesma emoção. Pessoas, ambientes e conversas começaram a parecer estranhos, como se você estivesse perdendo conexão com partes da sua própria vida. E talvez o mais difícil seja não conseguir explicar exatamente o que está acontecendo dentro da sua alma. Muita gente pensa que isso significa fraqueza emocional, confusão mental ou perda de identidade. Mas existem momentos em que Deus começa a transformar uma pessoa de maneira silenciosa. E quando isso acontece, o Espírito Santo começa a mudar pensamentos, sensibilidades, desejos e até a maneira como você enxerga a vida. O problema é que toda transformação espiritual gera desconforto antes de gerar clareza. Porque Deus quase sempre muda primeiro o interior, antes de mudar aquilo que está ao redor. Hoje você vai entender por que algumas pessoas começam a se sentir diferentes durante certas fases da vida, por que Deus permite períodos de confusão emocional, e o que o Espírito Santo está tentando construir dentro da sua alma enquanto tudo parece estranho. Porque talvez você não esteja se perdendo, talvez Deus esteja afastando você da versão antiga de si mesmo para revelar algo novo que ainda não consegue enxergar. Você sente que não pertence mais aos mesmos lugares? Existe um momento da vida em que certos ambientes começam a causar um desconforto estranho dentro da alma. Lugares onde você antes se sentia bem passam a parecer vazios. Conversas que antes prendiam sua atenção começam a cansar sua mente. Pessoas que tinham espaço importante dentro do seu coração já não despertam a mesma conexão emocional. Isso assusta, porque parece que você está mudando sem entender exatamente o motivo. Aos poucos surge aquela sensação silenciosa de não pertencer mais completamente aos mesmos lugares de antes. O problema é que muitas pessoas interpretam essa mudança como confusão emocional ou afastamento social, quando em muitos casos ela possui um significado espiritual mais profundo. Existem fases em que Deus começa a desconectar você daquilo que já não combina mais com o processo que Ele está construindo dentro da sua vida. Porque enquanto certas conexões permanecem fortes, algumas transformações internas nunca conseguem amadurecer completamente. E embora isso gere solidão em alguns momentos, também revela crescimento espiritual. É exatamente por isso que algumas pessoas começam a se sentir diferentes sem conseguir explicar claramente o motivo. O Espírito Santo começa a mudar sensibilidades internas. Certos conteúdos começam a pesar na consciência. Certos comportamentos deixam de trazer paz. Certos excessos emocionais perdem o brilho. E embora a mente tente resistir a essas mudanças no começo, existe algo dentro da alma percebendo que Deus está afastando você de ciclos que estavam enfraquecendo silenciosamente sua paz interior. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Uma sensação constante de que já não consegue se encaixar totalmente nos mesmos ambientes, pensamentos e relações de antes. Mas existe algo importante acontecendo nisso tudo. Deus pode estar preparando sua alma para um novo nível de maturidade espiritual, porque algumas mudanças internas começam muito antes das mudanças externas aparecerem. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a perder interesse pelas coisas que antes dominavam completamente suas emoções. As coisas que antes preenchiam você já não conseguem mais fazer isso. Existe uma fase da vida em que você percebe que certas coisas perderam o efeito dentro de você. Distrações que antes ocupavam completamente sua mente já não conseguem trazer o mesmo prazer. Conversas superficiais começam a cansar rápido. Ambientes barulhentos deixam sua alma pesada.
e até objetivos que antes pareciam tão importantes começam a parecer vazios. Isso gera confusão, porque você olha para si mesmo e pensa: o que está acontecendo comigo? Mas talvez essa mudança tenha um significado muito mais profundo do que você imagina. O problema é que muitas pessoas tentam preencher necessidades espirituais com distrações emocionais. Tentam aliviar vazios internos através de entretenimento, excesso de informação, aprovação das pessoas ou prazeres momentâneos. Só que quando Deus começa uma transformação verdadeira dentro da alma, o Espírito Santo começa a gerar desconforto em tudo aquilo que apenas anestesiava a dor, sem realmente curar o coração. E é exatamente por isso que algumas coisas deixam de satisfazer você da mesma maneira. Muita gente pensa que está ficando fria emocionalmente, quando na verdade está começando a despertar espiritualmente. Porque existe uma diferença muito grande entre perder a capacidade de sentir e começar a perceber que certas coisas nunca trouxeram paz verdadeira. Deus muitas vezes permite esse vazio para mostrar que sua alma estava sobrevivendo de distrações temporárias em vez de viver conectada à presença dele. E embora isso assuste no começo, também revela que existe algo novo sendo construído internamente. Talvez você esteja tentando voltar a sentir prazer nas mesmas coisas de antes, mas algo dentro de você já percebeu que não consegue mais permanecer no mesmo lugar emocional e espiritual. E isso não significa que você está perdido. Pode significar que Deus está afastando sua alma de tudo aquilo que impedia você de buscar algo mais profundo. Porque quando o Espírito Santo começa a transformar alguém, até os desejos começam a mudar silenciosamente. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a se sentir emocionalmente cansadas mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo. O cansaço emocional que ninguém consegue explicar. Existe um tipo de cansaço que não desaparece com descanso físico. Você dorme, tenta relaxar, tenta distrair a mente, mas continua sentindo um peso estranho dentro de si. É como se sua alma estivesse cansada de carregar pensamentos, emoções e batalhas invisíveis o tempo inteiro. E o mais difícil é que muitas vezes ninguém percebe isso. As pessoas olham para você e acham que está tudo normal, enquanto dentro da sua mente existe uma guerra silenciosa acontecendo todos os dias. O problema é que grande parte desse desgaste emocional acontece quando a alma passa muito tempo tentando sustentar versões antigas de si mesma. Você continua tentando manter rotinas, relações, pensamentos e comportamentos que já não combinam mais com aquilo que Deus está construindo dentro de você. E quanto mais o Espírito Santo tenta transformar certas áreas da sua vida, mais cansativo fica permanecer emocionalmente preso ao que já deveria ter sido deixado para trás. É exatamente por isso que algumas pessoas começam a se sentir exaustas, sem motivo aparente, durante períodos de transformação espiritual. Porque Deus começa a confrontar áreas internas profundas. O céu começa a mexer em pensamentos, desejos, dependências emocionais e feridas antigas que estavam escondidas há muito tempo. E embora isso seja necessário para a cura da alma, também gera desgaste emocional no processo. Afinal, toda transformação verdadeira exige confronto interno antes de gerar paz. Talvez você tenha pensado que estava apenas ficando mais fraco emocionalmente, mas existe a possibilidade de Deus estar quebrando silenciosamente estruturas internas que estavam impedindo seu crescimento espiritual. E isso muda tudo, porque significa que seu cansaço talvez não seja apenas peso emocional, pode ser o sinal de que algo dentro de você está sendo reconstruído. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a sentir uma solidão profunda, justamente quando Deus está mais perto delas. A solidão que aparece quando Deus começa a mudar você. Existem fases em que você se sente sozinho mesmo estando cercado de pessoas.
Você conversa, convive normalmente, continua vivendo sua rotina, mas dentro da alma existe uma sensação de desconexão difícil de explicar. É como se ninguém conseguisse entender aquilo que está acontecendo dentro de você. E quanto mais essa mudança interna cresce, mais você percebe que certas conexões já não alcançam partes profundas da sua mente e do seu coração como antes. O problema é que toda transformação espiritual cria separações emocionais no começo. Porque quando Deus começa a mudar sua consciência, seus valores e sua sensibilidade espiritual, naturalmente algumas conexões deixam de fazer sentido. Pessoas que antes caminhavam ao seu lado podem não compreender mais seus silêncios, suas mudanças e até suas novas prioridades. E isso machuca, porque o ser humano foi criado para se sentir pertencente. Só que existem fases em que Deus permite a solidão exatamente para aproximar você da presença dele. Muitas pessoas enxergam a solidão apenas como abandono, mas em muitos casos ela se torna um lugar de amadurecimento espiritual. É no silêncio que você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. É longe do excesso de vozes que sua consciência começa a ouvir mais claramente aquilo que o Espírito Santo está tentando mostrar. E embora isso cause desconforto no começo, também revela que Deus está quebrando dependências emocionais que estavam ocupando espaço demais dentro da sua alma. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Uma sensação constante de que algo mudou dentro de você e poucas pessoas conseguem entender. Mas existe algo importante acontecendo nesse processo. Deus pode estar afastando sua alma do excesso de conexões superficiais para construir uma intimidade mais profunda com sua presença. Porque algumas pessoas só conseguem ouvir claramente a voz de Deus quando o barulho emocional ao redor começa a diminuir. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas mudanças internas fazem você sentir medo da pessoa que está começando a se tornar. O medo de não reconhecer mais quem você era antes. Uma das sensações mais estranhas durante um processo de transformação é perceber que você já não pensa como antes. Certas reações mudaram, certos desejos perderam força. Coisas que antes pareciam indispensáveis agora já não fazem tanto sentido. E isso pode gerar medo, porque parte de você começa a sentir que está perdendo a própria identidade. Você olha para si mesmo e percebe que alguma coisa mudou profundamente, mas ainda não consegue entender exatamente no que está se tornando. O problema é que o ser humano se apega até às versões antigas de si mesmo quando essas versões estavam emocionalmente cansadas, feridas ou desconectadas de Deus. Existe uma falsa sensação de segurança no conhecido. Por isso, muitas pessoas resistem às mudanças internas que o Espírito Santo começa a fazer. Continuam tentando agir da mesma maneira, manter os mesmos padrões e sustentar os mesmos comportamentos, mesmo percebendo que algo dentro delas já não consegue mais permanecer igual. É exatamente nesse ponto que começa um conflito silencioso dentro da alma. Uma parte de você sente que precisa mudar. Outra parte sente medo do desconhecido, porque transformação espiritual também significa deixar morrer mentalidades, hábitos e identidades antigas que estavam impedindo seu amadurecimento. E embora isso seja doloroso em alguns momentos, também revela algo poderoso. Deus não está tentando destruir quem você é. Ele está tentando libertar você daquilo que impedia sua alma de crescer. Talvez você esteja assustado porque sente que não é mais a mesma pessoa de antes. Mas existe uma possibilidade profunda nisso tudo. Talvez Deus esteja preparando você para se tornar alguém emocionalmente mais forte, espiritualmente mais conectado à presença dele.
porque toda transformação verdadeira gera estranhamento antes de gerar clareza. E no próximo capítulo, você vai entender por que algumas pessoas começam a perceber feridas antigas voltando à superfície justamente durante períodos em que Deus está trabalhando profundamente dentro delas. As feridas antigas começam a voltar porque Deus quer curar a raiz. Existem momentos em que dores que pareciam esquecidas começam a reaparecer de maneira intensa. Memórias antigas voltam à mente. Certas rejeições ainda machucam. Pequenas situações despertam emoções desproporcionais. E você começa a perceber que existem feridas dentro da sua alma que nunca cicatrizaram completamente. Isso gera confusão, porque parece que você está retrocedendo emocionalmente, justamente quando estava tentando melhorar espiritualmente. O problema é que muitas pessoas aprenderam a esconder a dor em vez de curá-la. Continuaram vivendo, trabalhando, sorrindo e seguindo em frente, mas carregando feridas silenciosas dentro do coração. E enquanto essas dores permanecem escondidas, elas continuam influenciando pensamentos, emoções e decisões sem que a pessoa perceba. O Espírito Santo não trabalha apenas na superfície da vida humana. Quando Deus começa uma transformação verdadeira, Ele também começa a revelar aquilo que estava enterrado profundamente dentro da alma. É exatamente por isso que algumas feridas reaparecem durante períodos de crescimento espiritual. Não porque Deus quer aumentar seu sofrimento, mas porque existem dores que precisam ser expostas para finalmente serem curadas. Existem traumas emocionais que estavam controlando sua vida em silêncio há muito tempo. E enquanto a raiz permanece escondida, o medo, a insegurança e o vazio continuam voltando repetidamente. Deus não quer apenas aliviar sintomas emocionais. Ele quer restaurar profundamente aquilo que foi quebrado dentro de você. Talvez você tenha pensado que estava piorando emocionalmente, mas existe a possibilidade de Deus estar trazendo à superfície aquilo que Ele decidiu curar definitivamente. Porque toda cura verdadeira começa quando a alma para de fugir da própria dor. E embora esse processo seja desconfortável, ele também é libertador. O Espírito Santo não revela feridas para humilhar você. Ele revela porque deseja reconstruir sua mente e seu coração de maneira muito mais profunda do que você imagina. E no próximo capítulo, você vai entender por que algumas pessoas começam a se afastar naturalmente de certos hábitos e excessos quando Deus começa a transformar sua consciência espiritual. Sua consciência começou a rejeitar coisas que antes pareciam normais. Existe um momento em que certas atitudes começam a incomodar sua alma de uma maneira diferente. Coisas que antes pareciam normais agora geram desconforto interno. Certos conteúdos pesam sua mente. Certos ambientes drenam sua paz. Certos hábitos começam a deixar um vazio estranho depois que passam. E no começo isso confunde você, porque parece que sua forma de enxergar a vida mudou sem aviso. O que antes alimentava sua mente, agora parece cansar seu espírito. O problema é que muitas pessoas tentam continuar vivendo emocionalmente nos mesmos lugares, enquanto Deus já começou a transformar espiritualmente a consciência delas. E isso cria conflito interno, porque o Espírito Santo começa a mostrar silenciosamente aquilo que estava adoecendo sua alma aos poucos. O céu começa a revelar excessos, dependências emocionais e distrações que roubavam sua paz, sem que você percebesse claramente. E embora isso gere desconforto, também revela amadurecimento espiritual. É exatamente por isso que algumas pessoas começam a perder o prazer em coisas que antes dominavam completamente suas emoções. Não porque se tornaram perfeitas, mas porque algo dentro delas começou a desejar profundidade em vez de apenas distração. O Espírito Santo começa a mudar prioridades, sensibilidades e desejos internos.
E enquanto a mente ainda tenta entender essas mudanças, a alma já percebe que não consegue mais permanecer exatamente igual. Talvez você esteja vivendo essa transformação agora. Uma fase em que sua consciência começou a rejeitar silenciosamente tudo aquilo que enfraquecia sua paz espiritual. E embora isso faça você se sentir diferente das outras pessoas em alguns momentos, também mostra que Deus está construindo algo novo dentro da sua mente e do seu coração. Porque quando o Espírito Santo começa a transformar alguém, até os desejos começam a mudar antes que a própria pessoa entenda completamente o que está acontecendo. E no próximo capítulo, você vai entender por que algumas pessoas começam a sentir uma guerra constante dentro da própria mente durante processos de transformação espiritual. A guerra mental que começa durante a transformação. Uma das partes mais difíceis da transformação espiritual é a batalha que acontece dentro da mente. Você tenta encontrar paz, mas os pensamentos não param. Em alguns momentos sente esperança. Em outros sente medo, insegurança e confusão ao mesmo tempo. É como se existisse uma luta silenciosa acontecendo dentro da sua consciência todos os dias. E o mais cansativo é que muitas vezes ninguém percebe isso, porque essa guerra acontece no lugar mais invisível da vida humana, os pensamentos. O problema é que quando Deus começa a mudar uma pessoa profundamente, antigas mentalidades começam a entrar em conflito com aquilo que o Espírito Santo está tentando construir. Pensamentos antigos ainda tentam controlar você. Medos antigos continuam aparecendo. A insegurança tenta convencer sua mente de que nada vai mudar. E enquanto uma parte da sua alma sente que Deus está trabalhando, outra parte continua presa às dores, traumas e padrões emocionais que dominaram você durante anos. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a acreditar que estão piorando espiritualmente, quando na verdade estão se tornando conscientes de guerras internas que antes ignoravam completamente. Porque existem pensamentos que controlavam sua vida silenciosamente sem que você percebesse. E quando o Espírito Santo começa a trazer luz para dentro da mente, o confronto interno se torna inevitável. Deus começa a mostrar aquilo que estava adoecendo sua alma em silêncio há muito tempo. Talvez você esteja cansado dessa batalha mental constante, mas existe algo importante acontecendo mesmo no meio dessa guerra. O fato de você perceber esses conflitos já mostra que sua consciência está despertando espiritualmente, porque pessoas completamente dominadas pelas próprias sombras raramente percebem aquilo que as está destruindo internamente. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a se sentir emocionalmente desconectadas do mundo, enquanto Deus aproxima elas cada vez mais da própria presença. Você começou a sentir que o mundo já não consegue preencher sua alma. Existe um momento em que você percebe que certas coisas simplesmente deixaram de preencher você. Distrações, excessos, entretenimento, validação das pessoas, nada consegue trazer a mesma sensação de antes. Você tenta continuar vivendo normalmente, mas existe um vazio silencioso dentro da alma que nenhuma coisa externa consegue resolver completamente. E isso assusta, porque parece que você perdeu a capacidade de se sentir satisfeito com aquilo que antes dominava sua atenção. O problema é que muitas pessoas passam a vida inteira tentando preencher necessidades espirituais com soluções emocionais temporárias. Procuram paz em relacionamentos, prazer em distrações e identidade na aprovação humana. Mas quando Deus começa a despertar espiritualmente alguém, a alma começa a perceber que certas coisas nunca foram suficientes de verdade. Elas apenas distraíam você da dor, do vazio e da necessidade profunda de conexão com a presença de Deus. É exatamente por isso que algumas pessoas entram em uma crise silenciosa durante processos de transformação espiritual.
porque tudo aquilo que antes anestesiava a mente começa a perder força. O Espírito Santo cria desconforto em ambientes, hábitos e excessos que estavam afastando sua consciência da paz verdadeira. E embora isso gere sensação de vazio no começo, também revela que Deus está libertando sua alma da dependência emocional de coisas que nunca conseguiram curar você profundamente. Talvez você esteja tentando entender por que se sente tão diferente ultimamente, mas existe algo poderoso nisso tudo. Talvez Deus esteja mostrando que sua alma não nasceu para sobreviver apenas de distrações temporárias. Existe algo mais profundo sendo despertado dentro de você. Uma fome espiritual que o mundo não consegue mais satisfazer completamente. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a sentir vontade de se afastar do excesso de barulho quando Deus está preparando um novo nível de intimidade espiritual dentro delas. O silêncio começou a se tornar necessário para sua alma. Existe uma fase da vida em que o excesso de barulho começa a cansar profundamente sua mente. Conversas demais, opiniões demais, informações demais, distrações demais. Tudo parece pesado. E sem perceber, você começa a sentir necessidade de silêncio. Não apenas silêncio ao redor, mas silêncio dentro da alma. Porque existe um momento em que o coração já não consegue mais suportar viver emocionalmente acelerado o tempo inteiro. O problema é que o mundo atual mantém as pessoas constantemente distraídas. A mente nunca descansa completamente. Sempre existe algo ocupando os pensamentos, roubando atenção e consumindo energia emocional. E quando a alma vive assim por muito tempo, ela perde clareza espiritual. Fica difícil ouvir a própria consciência. Fica difícil perceber aquilo que Deus está tentando mostrar. O excesso de barulho enfraquece a sensibilidade espiritual silenciosamente. É exatamente por isso que algumas pessoas começam a se afastar naturalmente de ambientes excessivamente agitados durante períodos de transformação espiritual. Não porque se tornaram frias ou superiores aos outros, mas porque o Espírito Santo está ensinando a alma delas a desacelerar novamente. Deus muitas vezes cria desconforto no excesso para aproximar você da profundidade. Porque existem respostas que só aparecem quando a mente finalmente se aquieta diante da presença dele. Talvez você tenha estranhado essa necessidade crescente de silêncio, reflexão e distância de certas distrações. Mas existe algo importante acontecendo nisso tudo. Deus pode estar preparando sua alma para um nível de intimidade espiritual que nunca seria construído no meio de tanta confusão emocional. Porque algumas direções só se tornam claras quando o coração para de correr desesperadamente atrás de respostas e aprende a permanecer em paz diante de Deus. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a perceber mudanças profundas na maneira como enxergam a própria vida durante períodos de transformação espiritual. Sua forma de enxergar a vida começou a mudar. Existe um momento em que você percebe que já não olha para a vida da mesma maneira. Coisas que antes pareciam extremamente importantes começam a perder força dentro de você. Certas preocupações deixam de dominar sua mente como antes. E, ao mesmo tempo, questões mais profundas começam a ocupar seu coração. Você passa a pensar mais sobre propósito, paz, direção e sentido espiritual. E embora isso gere confusão no começo, também revela que algo dentro da sua consciência começou a amadurecer. O problema é que muitas pessoas passam anos vivendo apenas no automático, sem nunca parar para refletir profundamente sobre a própria alma. Correm atrás de metas, distrações e validação externa, sem perceber que emocionalmente continuam vazias. Mas quando Deus começa a transformar alguém, Ele muda primeiro a forma como essa pessoa enxerga a si mesma, o mundo e até o sofrimento. Porque uma consciência espiritual despertada começa a perceber aquilo que antes passava despercebido.
É exatamente por isso que algumas pessoas começam a se sentir diferentes até nas conversas que têm. Assuntos superficiais cansam rápido. Certas atitudes já não parecem normais. Certos ambientes deixam de trazer paz. O Espírito Santo começa a desenvolver discernimento dentro da alma. E embora isso faça você sentir que está mudando silenciosamente, também mostra que Deus está construindo uma maturidade emocional e espiritual que antes não existia dentro de você. Talvez você esteja estranhando essa nova maneira de enxergar a vida. Mas existe uma verdade importante nisso tudo. Deus não está apenas mudando circunstâncias externas. Ele está transformando sua consciência. Porque quando a maneira de enxergar a vida muda, as decisões começam a mudar também. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a sentir medo do futuro justamente no momento em que Deus está preparando elas para um novo ciclo espiritual. O medo do futuro aparece quando Deus começa a tirar você do lugar antigo. Existe um tipo de medo que nasce quando você percebe que não consegue mais voltar a ser quem era antes, mas ainda não consegue enxergar claramente quem está se tornando. É uma sensação estranha de transição. O passado já não encaixa completamente dentro de você, mas o futuro ainda parece incerto demais. E nesse espaço entre o velho e o novo, a mente começa a sentir insegurança, porque o ser humano gosta daquilo que conhece, mesmo quando aquilo já não traz paz verdadeira. O problema é que toda transformação espiritual exige sair de zonas emocionais familiares. E isso assusta profundamente a alma. Você começa a perceber que Deus está mudando seus pensamentos, suas prioridades, seus desejos e até suas relações. Só que enquanto o Espírito Santo conduz você para um novo nível de maturidade, uma parte da sua mente ainda tenta se agarrar ao que era antigo. É exatamente nesse conflito que nasce o medo do futuro. Muitas pessoas interpretam esse medo como sinal de que estão tomando o caminho errado. Mas em muitos casos, o medo aparece justamente porque Deus está tirando você de ciclos emocionais que pareciam seguros, mas estavam limitando seu crescimento espiritual. O céu começa a mover estruturas internas que sustentavam sua antiga identidade. E embora isso gere instabilidade no começo, também mostra que você não está parado espiritualmente. Algo dentro da sua alma está sendo preparado para um novo tempo. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora, um período em que sente que muita coisa mudou dentro de você, mas ainda não consegue entender claramente para onde Deus está levando sua vida. E embora isso gere ansiedade, existe algo importante acontecendo. O Espírito Santo está ensinando sua alma a confiar mesmo, sem enxergar todos os detalhes do caminho. Porque algumas direções só se tornam claras depois que você aceita deixar para trás aquilo que já não combina mais com a pessoa que Deus está formando dentro de você. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a se afastar emocionalmente de certas conexões quando Deus inicia um processo profundo de transformação interior. Algumas conexões começam a enfraquecer naturalmente. Existe um momento da transformação espiritual em que certas relações começam a mudar sem que você force isso. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a parecer distantes emocionalmente. Conversas perdem profundidade. A conexão já não acontece da mesma maneira. E embora isso machuque em alguns momentos, também gera uma percepção silenciosa dentro da alma. Algo mudou dentro de você, e por isso algumas conexões já não conseguem permanecer iguais. O problema é que muitas pessoas tentam manter relações apenas por medo da solidão, mesmo percebendo que essas conexões já não trazem paz espiritual. Continuam insistindo em ambientes, amizades e vínculos que alimentam confusão emocional, desgaste mental e afastamento da presença de Deus. Só que quando o Espírito Santo começa uma transformação profunda,
ele também começa a revelar silenciosamente aquilo que está enfraquecendo sua alma. É exatamente por isso que algumas conexões se tornam desconfortáveis durante períodos de mudança interior. Não porque você se tornou melhor do que os outros, mas porque sua consciência começou a amadurecer espiritualmente. Certas conversas começam a pesar. Certos comportamentos já não parecem normais. Certas energias emocionais drenam sua paz. E embora a mente tente resistir a essas mudanças por apego emocional, algo dentro de você percebe que Deus está afastando sua alma de ciclos que não combinam mais com o processo que Ele está construindo. Talvez você esteja sofrendo porque algumas pessoas já não conseguem caminhar ao seu lado da mesma maneira. Mas existe uma verdade importante nisso tudo. Nem toda conexão foi feita para acompanhar todas as fases da sua vida. Existem pessoas que participaram de uma etapa específica da sua história, mas não poderiam permanecer no lugar para onde Deus está conduzindo sua alma agora. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a sentir uma tristeza silenciosa durante processos de transformação espiritual, mesmo quando Deus está trabalhando profundamente dentro delas. A tristeza silenciosa que aparece durante a transformação. Existe uma tristeza que não nasce apenas da dor, mas da mudança. Você percebe que está diferente, percebe que certas coisas já não fazem sentido, percebe que partes antigas da sua vida estão ficando para trás. E mesmo entendendo que algo espiritual está acontecendo, ainda sente um peso silencioso dentro da alma. Porque toda transformação verdadeira envolve despedidas emocionais. E despedidas, mesmo necessárias, ainda machucam o coração humano. O problema é que muitas pessoas acreditam que transformação espiritual deveria trazer apenas alegria imediata, mas nem sempre funciona assim. Existem processos em que Deus começa a quebrar dependências emocionais, falsas identidades e ciclos antigos que sustentaram você durante anos. E enquanto isso acontece, a alma sente o impacto da mudança, porque deixar para trás versões antigas de si mesmo também gera luto emocional. Você não está apenas mudando hábitos, está deixando morrer partes da vida que um dia fizeram parte da sua identidade. É exatamente por isso que algumas pessoas começam a sentir uma tristeza difícil de explicar durante períodos em que Deus está trabalhando profundamente dentro delas. Não é apenas sofrimento, é o peso emocional da transição espiritual. O Espírito Santo começa a afastar você de certas distrações, certos vínculos e certas mentalidades, mas enquanto o novo ainda não está completamente claro, a mente sente o vazio deixado pelo que está ficando para trás. E isso cria uma sensação de saudade, silêncio e estranhamento interno. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Uma tristeza silenciosa que ninguém entende completamente. Mas existe algo importante acontecendo no meio dessa dor. Deus não está destruindo sua alma. Ele está preparando espaço dentro de você para algo novo nascer. Porque algumas transformações só acontecem depois que antigas estruturas emocionais começam a cair. E no próximo capítulo você vai entender por que algumas pessoas começam a sentir uma necessidade profunda de buscar mais a presença de Deus durante períodos de mudança interior. Sua alma começou a sentir fome da presença de Deus. Existe um momento em que nada mais consegue preencher completamente aquilo que está acontecendo dentro de você. Conversas não resolvem, distrações não aliviam, conquistas não trazem a paz que você imaginava, e aos poucos surge uma necessidade diferente dentro da alma. Uma vontade silenciosa de encontrar algo mais profundo, mais verdadeiro e mais eterno. Mesmo sem conseguir explicar totalmente, você começa a sentir falta da presença de Deus de uma maneira que antes talvez nunca tenha sentido. O problema é que muitas pessoas passaram anos alimentando apenas a mente, as emoções e os desejos externos, enquanto a alma permanecia espiritualmente vazia. E quando o Espírito Santo começa a despertar alguém,
Tudo aquilo que antes distraía perde força, porque existe uma diferença enorme entre aliviar emoções momentaneamente e alimentar verdadeiramente o espírito. O coração começa a perceber que foi criado para algo maior do que apenas sobreviver emocionalmente no mundo. É exatamente por isso que algumas pessoas começam a sentir necessidade de oração, silêncio, reflexão e intimidade espiritual durante períodos de transformação interior. Não porque ficaram perfeitas ou religiosas demais, mas porque o Espírito Santo começou a despertar uma fome espiritual que estava adormecida há muito tempo. E embora isso cause conflito com antigos hábitos e distrações, também revela que Deus está aproximando sua alma daquilo que realmente pode trazer paz profunda. Talvez você esteja estranhando essa necessidade crescente de buscar mais a Deus. Mas existe algo poderoso nisso tudo. O céu pode estar ensinando sua alma a depender menos das coisas externas e mais da presença do Espírito Santo. Porque quando Deus começa uma transformação verdadeira dentro de alguém, a alma deixa de procurar apenas distração e começa a procurar direção, cura e intimidade espiritual. E no próximo capítulo você vai entender por que toda essa confusão emocional pode ser exatamente o sinal de que Deus está reconstruindo sua identidade de maneira profunda e silenciosa. Deus está desconstruindo a versão antiga de você. Talvez a maior razão pela qual você esteja se sentindo tão diferente seja porque Deus começou a mexer justamente naquilo que sustentava sua antiga identidade. Durante muito tempo, você aprendeu a viver baseado em medos, dependências emocionais, validação das pessoas e versões de si mesmo criadas para sobreviver às dores da vida. Só que agora algo mudou. O Espírito Santo começou a confrontar silenciosamente tudo aquilo que mantinha sua alma presa em padrões antigos. E isso gera confusão, porque parte de você ainda tenta permanecer no lugar onde Deus já começou a transformar. O problema é que toda reconstrução espiritual começa com desconstrução interna. Deus não coloca algo novo sobre estruturas emocionais adoecidas sem antes tratar aquilo que estava rachado por dentro. E enquanto isso acontece, a pessoa sente como se estivesse perdendo referências emocionais importantes. Coisas que antes definiam sua identidade já não fazem sentido. Certas reações mudam. Certos desejos desaparecem. E por mais estranho que pareça, isso não significa que você está se perdendo. Significa que Deus está removendo versões suas que não poderiam acompanhar o propósito que está sendo preparado. É exatamente por isso que processos espirituais profundos costumam gerar tanto desconforto emocional, porque existe uma guerra silenciosa entre quem você foi durante anos e quem Deus está formando dentro de você agora. Sua mente ainda tenta voltar para velhos padrões, mas sua alma já percebe que não consegue mais permanecer igual. O Espírito Santo começa a mudar pensamentos, sensibilidades, prioridades e até sua maneira de enxergar o sofrimento. E embora isso assuste, também revela crescimento espiritual verdadeiro. Talvez você tenha pensado que estava emocionalmente quebrado, perdido ou confuso demais. Mas existe uma possibilidade poderosa nisso tudo. Deus pode estar usando exatamente essa fase para reconstruir sua identidade de maneira muito mais forte, madura e alinhada com a presença dele. Porque algumas pessoas só entendem quem realmente são depois que Deus remove tudo aquilo que elas fingiam ser. E no próximo capítulo você vai entender por que aquilo que hoje parece confusão pode se tornar a prova de que Deus nunca abandonou você durante esse processo de transformação. O que parece confusão pode ser Deus preparando um novo começo. Talvez hoje você ainda olhe para dentro de si mesmo e sinta medo do que está acontecendo. Sua mente mudou, seus sentimentos mudaram. Sua forma de enxergar a vida já não é a mesma. E embora tudo isso pareça confuso agora, existe algo importante que você precisa guardar profundamente dentro da alma. Deus nunca começa uma transformação sem propósito.
O Espírito Santo não está mexendo em áreas da sua vida para destruir você. Ele está preparando você para algo que ainda não consegue enxergar completamente. Muitas vezes você acreditou que estava se perdendo, quando na verdade Deus estava afastando você da versão antiga de si mesmo. Pensou que estava ficando emocionalmente estranho, quando o céu estava despertando sua consciência espiritual. Achou que a solidão significava abandono, mas era Deus criando silêncio para sua alma ouvir novamente aquilo que realmente importa. Porque existem mudanças que só acontecem quando o coração deixa de depender completamente do mundo para começar a depender mais da presença de Deus. Talvez você ainda não tenha todas as respostas sobre o futuro. Talvez ainda existam dias difíceis, dúvidas e momentos em que sua mente se sente cansada. Mas algo já começou a mudar dentro de você. Sua consciência já não aceita certas coisas como antes. Sua alma já percebe que nasceu para algo mais profundo. Embora o processo seja desconfortável em alguns momentos, também revela que Deus continua trabalhando silenciosamente dentro da sua vida. Porque o céu transforma primeiro o interior, antes de revelar aquilo que será construído do lado de fora. Então não tenha medo dessas mudanças que você não consegue explicar completamente agora. Continue buscando a presença de Deus, mesmo durante a confusão. Continue protegendo sua mente de tudo aquilo que enfraquece sua paz espiritual, porque talvez aquilo que você chama hoje de confusão seja exatamente o começo da transformação mais importante da sua vida. E se essa mensagem falou com sua alma, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também precisam entender que Deus continua fazendo algo profundo dentro delas, mesmo quando tudo parece estranho e difícil de compreender. Se você chegou até aqui, talvez exista uma razão muito maior para tudo aquilo que está sentindo ultimamente. Talvez Deus esteja permitindo essa fase de mudanças internas, porque sua alma já não poderia continuar vivendo da mesma maneira. O que parecia apenas confusão emocional pode ser o início de um despertar espiritual profundo. E embora isso assuste em alguns momentos, também revela que o Espírito Santo continua trabalhando silenciosamente dentro de você. Muitas pessoas passam a vida inteira ignorando os sinais de que algo precisa mudar internamente. Continuam vivendo no automático, carregando dores antigas, distrações vazias e dependências emocionais que enfraquecem a alma aos poucos. Mas quando Deus decide transformar alguém profundamente, Ele começa mudando pensamentos, sensibilidades, desejos e prioridades. E é exatamente isso que talvez esteja acontecendo dentro de você agora. Sua alma começou a perceber que nasceu para algo mais profundo do que apenas sobreviver emocionalmente. Talvez você ainda não entenda completamente o propósito dessa fase. Talvez ainda existam dias em que tudo parece estranho demais dentro da sua mente e do seu coração. Mas existe uma verdade importante que você precisa guardar. Deus nunca abandona alguém durante o processo de transformação. Mesmo no silêncio, mesmo na confusão e mesmo durante as batalhas internas, o céu continua trabalhando em áreas que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Porque algumas mudanças espirituais começam invisíveis, até se tornarem impossíveis de ignorar. Então não tenha medo de perceber que você está diferente. Não tenha medo de deixar para trás aquilo que já não traz paz para sua alma. Continue buscando intimidade com Deus, continue ouvindo a voz do Espírito Santo e continue protegendo sua mente de tudo aquilo que afasta você da presença dele. Porque talvez essa fase não seja o fim da sua identidade, mas o começo da pessoa que Deus sempre quis formar dentro de você. Se essa mensagem falou com seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também precisam entender que Deus continua fazendo algo profundo dentro delas, mesmo quando tudo parece confuso e difícil de explicar.